Olá, meu nome é Bruna Pinho, eu sou mediadora de matemática do Polo da Rocinha e nesta semana nós vamos conversar sobre probabilidades. Quando falamos de probabilidade, logo nos vem à cabeça aqueles famosos jogos de azar, não é verdade? Porém, o estudo da teoria das probabilidades vai muito além disso e se faz bastante presente no nosso cotidiano, como, por exemplo, quando fazemos as seguintes perguntas: como ficará o clima hoje? Ou ainda, qual é a chance de que o tempo fique chuvoso amanhã? Observem que olhar o tempo pela janela não nos dá a certeza se irá chover ou não, mas nos satisfaz a ideia de avaliar a chance de haver ou não chuva naquele dia. Então, a probabilidade nos dá condições de medirmos o grau de certeza ou ainda a chance de ocorrência de fenômenos que acontecem ao acaso, que também são conhecidos como fenômenos aleatórios. Após entendermos o que significa probabilidade, vamos definir os conceitos básicos acerca desse estudo. O primeiro deles é o experimento aleatório, que é caracterizado por qualquer experimento cujo resultado desconhecemos, ainda que esse experimento seja repetido nas mesmas condições. Outro conceito básico importante é o de espaço amostral. Ele é normalmente representado pela letra grega chamada ômega, que é o conjunto formado por todos os possíveis resultados obtidos em um experimento aleatório, em que cada resultado possível será chamado de evento elementar. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, há duas possibilidades de resultados a serem obtidos na face superior. Ou obtemos a face chamada cara, ou a face chamada coroa. Já se lançarmos um dado comum de 6 faces e considerarmos a face voltada para cima, teremos como possíveis resultados os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esse, então, será o espaço amostral em que o experimento aleatório é caracterizado pelo lançamento do dado de 6 faces. Definimos como evento todo e qualquer subconjunto do espaço amostral. E o que significa isso? Bem, o evento A, sendo ele não vazio, será o conjunto que conterá os elementos pertencentes ao espaço amostral. Por exemplo, lançar um dado de 6 faces e observar em sua face superior um número par. Então, o conjunto A terá como elementos o 2, o 4 e o número 6. Lembrando que o espaço amostral de um dado comum de 6 faces é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cabe agora falarmos de dois casos particulares, que são chamados de evento certo e evento nulo, ou também conhecido como evento impossível. Exemplo: se considerarmos o mesmo experimento aleatório de lançarmos um dado de 6 faces e quisermos como resultado obtido na face superior um número menor que 7, então o evento será formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, o próprio espaço amostral. Mas se quisermos um número maior que 6, por exemplo, o evento será chamado de evento impossível ou evento nulo, pois não teremos como obter esse resultado. O conjunto não terá elementos, o que significa que o evento A será o conjunto vazio. Sobre os conceitos básicos que acabamos de estudar, cabe a seguinte observação. Quando os eventos elementares possuem a mesma chance de ocorrer, dizemos que os espaços amostrais são equiprováveis. Exemplos: observar a face superior no lançamento de uma moeda equilibrada. Então, o espaço amostral ômega, ele possui como elementos a face cara e a face coroa. Perceba que, sendo a moeda equilibrada, honesta ou ainda não viciada, cada uma dessas faces tem a mesma chance de cair voltada para cima. E o mesmo vai ocorrer quando lançamos um dado honesto de 6 faces. O espaço amostral será formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e cada um deles tem a mesma chance de ocorrer na face superior. Agora, vamos aprender como calcular a probabilidade. Observe o seguinte exemplo. Uma urna contém 15 bolas idênticas, numeradas de 1 a 15, diferindo apenas pelas cores. Qual é a probabilidade de extrairmos, ao acaso dessa urna, uma bola cujo número seja maior ou igual a 11? Vamos primeiramente definir o espaço amostral, que será o conjunto formado por todos os possíveis resultados, ou seja, um conjunto formado pelos elementos de 1 a 15, que irei representar pela letra ômega. Em seguida, podemos definir o evento, que será o conjunto A, formado pelos elementos maiores ou iguais a 11. Então, portanto, o 11, o 12, 13, 14 e 15. Como as bolas são idênticas, não há nada no enunciado que nos faça pensar que uma bola tem mais chance de ser retirada dessa urna que outra. Portanto, considerando que cada uma possui a mesma chance de ser escolhida, podemos garantir que o espaço amostral é equiprovável. A partir daí, definimos a probabilidade em espaços amostrais equiprováveis como sendo a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis de um evento ocorrer. Então, nesse sentido, o que nós temos?
que a probabilidade de A acontecer, ou seja, P de A, é igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como o espaço amostral possui 15 elementos e o evento possui 5, nós vamos fazer que a probabilidade de A acontecer é igual a 5 sobre 15. Simplificando, nós temos que a probabilidade de A acontecer equivale a 1/3 ou ainda 33,3% aproximadamente. Agora, vamos para mais uma observação. Vimos que um evento é caracterizado como um subconjunto do espaço amostral, certo? Ou seja, o evento pode ser o conjunto vazio, pode possuir alguns elementos do espaço amostral ou possuir todos os elementos do espaço amostral. Então, considerando o espaço amostral equiprovável ômega e um evento denotado por A, matematicamente, podemos escrever o que eu acabei de dizer da seguinte forma. O número de elementos no conjunto A, representado por n de A, é maior ou igual a 0 e menor ou igual ao número de elementos no espaço amostral representado por n de ômega. Considerando que o conjunto ômega é um conjunto não vazio, então é possível dividir toda essa desigualdade pelo número de elementos do conjunto ômega. Assim, concluiremos que o cálculo de probabilidade de determinado evento ocorrer é um número real compreendido no intervalo de 0 a 1. Vamos agora colocar em prática os conhecimentos adquiridos nos slides anteriores. Observe o exemplo. No lançamento de 2 dados honestos, cada um com 6 faces, qual é a probabilidade de a soma das faces voltadas para cima ser igual a 12? Então, nós temos D1 sendo o primeiro dado, D2 o segundo dado, cada um deles com faces numeradas de 1 a 6. As possíveis somas serão indicadas pelos elementos de 2 a 12 do conjunto S. Então, por exemplo, se eu jogar os 2 dados e na face superior de ambos o número for 1, a soma será igual a 2. 1 mais 1 igual a 2. Mas se em um dos dados sair a face de número 2 e no outro a face de número 3, a soma será igual a 5. Seguindo esse raciocínio, obtemos todos esses elementos do conjunto S. Considerando o evento como o conjunto cuja soma das faces é igual a 12 e o espaço amostral como todas as possíveis somas, observe que a quantidade de elementos do evento é igual a 1 e a do espaço amostral é 11, correto? Então, calcular a probabilidade seria calcular a razão entre essas quantidades, ou seja, 1 sobre 11. E acabou o problema. Mas, vamos lá. Se você achou que sim, infelizmente errou. Essa solução está errada. Por que está errada? O espaço amostral aqui nesse problema ele não é equiprovável. Isso a gente vai entender melhor no próximo slide. Para resolver de forma adequada o exercício anterior, é preciso observar com mais cuidado o espaço amostral. Na tabela foram colocados todos os possíveis resultados obtidos no lançamento desses 2 dados. Então, por exemplo, se no primeiro dado a face voltada para cima for o número 1, no segundo poderá ser 1 também, ou o número 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ou ainda, se no primeiro dado a face voltada para cima fosse o número 2, no segundo poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Então, seguindo esse raciocínio, a gente consegue construir os elementos que estão nessa tabela. Então, observem que a soma ser igual a 12 está somente na possibilidade de ambos os dados terem a face voltada para cima com o número 6. Observem ainda que a soma ser igual a 5 tem mais chance de ocorrer que a soma ser igual a 12. Mas ao fazermos dessa forma, construindo uma tabela onde atribuímos a chance de sair o número 1 na face voltada para cima do primeiro dado e o número 4 no segundo, é a mesma que sair o número 4 no primeiro dado e o número 1 no segundo. Então, analisar através da soma não nos daria um espaço amostral equiprovável, mas analisando os números obtidos no lançamento desses 2 dados, sim. Dessa forma, o espaço amostral ele terá 36 elementos, que são esses expostos na tabela. E o evento terá um elemento só, caracterizado pelo resultado 6,6. Logo, a probabilidade de a soma das faces voltadas para cima ser igual a 12, ela vai ser dada por 1 sobre 36, ou seja, 1/36. E quando tivermos mais de um evento? Exemplo, no lançamento de um dado honesto de 6 faces, qual a probabilidade da face voltada para cima ser o número 5 ou o número ímpar? Como a questão fala que o dado é honesto, não viciado ou equilibrado, cada uma de suas faces terá a mesma chance de ficar voltada para cima após o lançamento. Então, o espaço amostral, formado pelos elementos de 1 a 6, ele é equiprovável e possui 6 elementos. Ocorreu o número 5 na face superior, será o evento que eu vou denotar por A. E a quantidade de elementos desse evento é igual a 1. Eu vou chamar de evento B o conjunto formado pelos possíveis números ímpares expostos na face superior. Esse conjunto terá 3 elementos, ou seja, o conjunto B é igual a 1, 3 e 5. Como o elemento 5 aparece em ambos os conjuntos,
percebemos que ele faz parte da interseção entre esses conjuntos. Então, observe o diagrama. Assim fica um pouco mais claro de compreender o que eu acabei de dizer. Nesse caso, ao calcular a probabilidade do evento A ou do evento B ocorrer, significa calcular a probabilidade de A ocorrer, que é 1/6, mais a probabilidade de B ocorrer, que é 3/6, menos a probabilidade de ocorrer a interseção entre A e B, que é 1/6, pois esse resultado está sendo considerado duas vezes, uma em cada evento. Teremos então que a probabilidade de A união B equivale a 3/6, que simplificando o numerador e o denominador, ambos por 3, a gente chega ao resultado de que a probabilidade equivale a meio, ou ainda 50%. A esse processo a gente chama de probabilidade da união de dois eventos. Vamos para mais um exemplo. Uma urna contém 20 bolas idênticas numeradas de 1 a 20. Escolhe-se uma delas ao acaso e de antemão sabe-se que o número escolhido é maior do que 8. Qual a probabilidade de esse número ser múltiplo de 5? Então, novamente, nós temos aí dois eventos. O evento A, eu vou dizer que é ocorrer um número maior que 8. Ou seja, o evento A será formado pelos elementos 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante até chegar ao 20. Com isso, o conjunto A terá 12 elementos. O evento B, eu vou dizer que é ocorrer um número múltiplo de 5. Logo, o conjunto B será formado pelos elementos 5, 10, 15 e 20. E com isso ele terá um total de 4 elementos. O enunciado nos diz o seguinte: escolhe-se uma delas ao acaso e de antemão sabe-se que o número escolhido é maior do que 8. Então, o evento A já aconteceu. Considerando que isso tenha ocorrido, qual a probabilidade de o número escolhido ser múltiplo de 5? Ou seja, qual a probabilidade de agora, após o evento A acontecer, ocorrer o evento B? Então, analisar esses dois eventos me permite restringir as minhas possibilidades, pois se eu sei que a bola retirada em um primeiro momento possui um número maior que 8, então o número 5 não seria mais um caso favorável. Logo, eu escolheria os elementos, ou 10, ou 15, ou 20, que representam exatamente os elementos da interseção entre A e B. O número de elementos do conjunto formado pela interseção entre A e B é igual a 3. Então, nesse exemplo, repare que o que ocorre com o evento A muda a nossa análise sobre o evento B. E, por isso, podemos restringir o espaço amostral ao conjunto A e calcular a probabilidade de B ocorrer, considerando que A já tenha ocorrido, como a razão entre o número de elementos de A interseção B e o número de elementos de A. Ou seja, a probabilidade de B barra A, isso significa a probabilidade de B acontecer, dado que, ou considerando que o A tenha ocorrido, será o número de elementos da interseção entre A e B, que é igual a 3, dividido pelo número de elementos do conjunto A, que é igual a 12. Dessa forma, simplificando, nós temos que a probabilidade equivale a 1/4. E a essa situação nós chamamos de probabilidade condicional. No slide anterior, nós vimos esse mesmo exemplo de probabilidade condicional através da redução do espaço amostral. Neste slide, vou apresentar como esse problema poderia ter sido resolvido utilizando uma fórmula. Então, a princípio, o que nós sabemos? Bem, nós sabemos que A é o conjunto formado pelos elementos de 9 a 20, e B é formado pelos múltiplos de 5, considerando os números de 1 a 20. Vimos ainda que existe a interseção entre os conjuntos A e B, e que é o conjunto formado pelos elementos 10, 15 e 20. A fórmula de probabilidade condicional diz que a probabilidade de B ocorrer, dado que, ou ainda considerando que A tenha ocorrido, é igual à razão entre a probabilidade da interseção entre A e B ocorrer e a probabilidade de A ocorrer. Porém, neste caso, o espaço amostral continua sendo os números de 1 a 20, representados pelas bolas contidas na urna. Assim, nós teremos que a probabilidade de B, considerando que A tenha ocorrido, é igual à probabilidade de A interseção B, que equivale a 3 sobre 20, dividido pela probabilidade de A ocorrer, que é 12 sobre 20. Fazendo de forma prática a operação, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, concluímos que a probabilidade é igual a 1/4. Vimos que a probabilidade condicional está relacionada à dependência entre os eventos. No slide anterior, eu apresentei a fórmula para vocês entenderem que o nosso próximo exemplo, que será a probabilidade da interseção entre os eventos, pode ser obtido através da fórmula de probabilidade condicional, considerando que esses eventos ocorram de forma sucessiva. Nós sabemos que a probabilidade de B ocorrer, dado que A tem ocorrido, equivale à probabilidade de A interseção B ocorrer, dividido pela probabilidade de A ocorrer. Isso implica que a probabilidade de A interseção B ocorrer é igual à probabilidade de A ocorrer vezes a probabilidade de B ocorrer, considerando que A tenha ocorrido.
Logo, a probabilidade da interseção de dois eventos sucessivos equivale a um produto de probabilidade. Observe que o mesmo pode ocorrer quando os eventos forem independentes, nesse caso, os eventos A e B. Analisando aquela probabilidade de B ocorrer, dado que A tem ocorrido, e concluindo que A não interfere em B, então isso, na verdade, se tornará a própria probabilidade de B ocorrer. Dessa forma, a probabilidade da interseção de dois eventos sucessivos, sejam eles independentes ou não, equivale a um produto de probabilidade. Vamos observar um exemplo do que eu acabei de apresentar no slide anterior. Uma urna contém 6 bolas pretas e 4 bolas verdes. Ao retirarmos dessa urna sucessivamente 2 bolas, qual a probabilidade de ambas serem da cor verde, considerando que a retirada das bolas seja feita, letra A, sem reposição, e letra B, com reposição? Eu vou propor que a gente analise esse experimento de retiradas de bolas de uma urna através do que chamamos de árvore de probabilidades. Eu vou explicar o que isso significa e peço que vocês acompanhem o seguinte raciocínio. Ao fazer a primeira retirada, suponhamos que eu tenha extraído uma bola preta. De acordo com o problema, decido se devo colocar essa bola na urna novamente ou não. Em seguida, faço a segunda retirada. A bola extraída poderá ser preta ou poderá ser verde, certo? Ok. Usando o mesmo raciocínio, podemos analisar a bola verde sendo extraída primeiramente. Em seguida, pelo enunciado, vejo a necessidade de colocar ou não a bola sorteada na urna. E após isso, faço a segunda retirada, em que a bola poderá ser da cor preta ou da cor verde. Observe que o enunciado nos pediu a probabilidade de dois eventos que ocorrem sucessivamente, o que implica no produto de probabilidade, como vimos. Agora, vamos responder as duas perguntas que foram propostas pelo problema. Na letra A, devemos considerar que não haverá reposição da bola sorteada na urna após a primeira retirada. Como o enunciado não diz que uma bola tem mais chance de ser retirada que outra, podemos afirmar que o espaço amostral é equiprovável. Sendo assim, ao fazer a primeira retirada, suponhamos que eu tenha extraído uma bola preta de um total de 10 bolas. Por que 10 bolas? 6 são pretas e 4 são verdes. Logo, a probabilidade de eu tirar uma bola da cor preta será igual a 6 décimos, 6 sobre 10. Dessa forma, dentro da urna, restam agora 9 bolas, sendo 5 pretas e 4 verdes. E como não haverá reposição, permanecerão 9 bolas. Faço a segunda retirada. A bola extraída poderá ser preta novamente e a probabilidade será 5 nonos, ou poderá ser verde e a probabilidade será 4 nonos. A mesma análise pode ser feita caso, na primeira retirada, tivesse saído uma bola verde. Assim, teríamos 4 décimos de probabilidade na primeira retirada. Após isso, a urna fica com 9 bolas, 6 pretas e 3 verdes, e então faço a segunda retirada. Eu poderia extrair uma bola preta, cuja probabilidade seria 6 nonos, ou uma bola verde, com probabilidade de 3 nonos. Como nós já sabemos que esses eventos ocorrem de forma sucessiva, podemos então aplicar o produto de probabilidades. Logo, a probabilidade de ambas as bolas serem da cor verde é igual a 4 décimos vezes 3 nonos, que equivale a 12 90avos, que pode ser escrito como 2 15avos. Na letra B, devemos considerar que haverá reposição da bola sorteada na urna após a primeira retirada. Então, ao fazer a primeira retirada, suponhamos que eu tenha extraído uma bola preta de um total de 10 bolas, ou seja, 6 pretas e 4 verdes. Sendo assim, a probabilidade é igual a 6 décimos. Como neste caso haverá reposição, a urna voltará a ter 10 bolas, correto? Em seguida, ao fazer a segunda retirada, a probabilidade de eu extrair uma bola da cor preta será igual a 6 décimos, e se for uma bola da cor verde, a probabilidade será de 4 décimos. Mas considerando que eu extraio uma bola verde na primeira retirada, assim teríamos 4 décimos de probabilidade, pois são 4 bolas verdes e um total de 10 bolas. Coloco essa bola novamente na urna e faço a segunda retirada. Eu poderei extrair uma bola preta, cuja probabilidade será de 6 décimos, ou uma bola verde, com probabilidade de 4 décimos. Logo, a probabilidade de ambas as bolas serem da cor verde, havendo a reposição da bola na urna, é igual a 4 décimos vezes 4 décimos, que equivale a 16%. E também pode ser escrito como 4/25avos. Observem que em ambos os exemplos, resolvemos através do produto de probabilidades. Porém, na letra A, os eventos eram dependentes e na letra B, independentes. Para que vocês possam praticar o que foi visto na aula de hoje, sugiro que pausem o vídeo, tentem fazer e em seguida me acompanhem na solução. Tudo bem? Vamos lá? A probabilidade de Bruna acertar um alvo precisamente no centro em um jogo de dardos é de 60%. Considerando que ela tenha direito de atirar exatamente 3 dardos,
Qual a probabilidade que ela tem de acertar, letra A, apenas no terceiro arremesso, letra B, exatamente os 3 arremessos, e letra C, pelo menos um dos dardos arremessados? Como o enunciado informou que a probabilidade de acerto é 60%, podemos concluir que a probabilidade de errar é 40%, pois 60% mais 40% equivale a 100%. Na letra A, Bruna deveria acertar apenas no terceiro arremesso, portanto é necessário que ela erre o primeiro e o segundo. Como esses arremessos são sucessivos, podemos fazer o produto de probabilidades. Portanto, errar o primeiro, errar o segundo e acertar o terceiro pode ser calculado como 2/500 vezes 2/500 vezes 3/500, o que nos dá 12 sobre 125, e equivale a 0,096, ou ainda 9,6%. Na letra B, é necessário acertar exatamente os 3. Como vimos que os eventos são sucessivos, podemos aplicar novamente o produto de probabilidades. Então, 3/500 vezes 3/500 vezes 3/500 equivale a 27 sobre 125, que pode ser escrito como 0,216 ou ainda 21,6%. Já na letra C, há a necessidade de acertar pelo menos um dos dardos. E o que isso significa? Bem, quer dizer que Bruna pode acertar um dardo, seja no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro arremesso. Devemos também considerar que Bruna pode acertar 2 dardos, seja o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o terceiro, ou o segundo e o terceiro arremessos. E não podemos esquecer de considerar o caso dela acertar os 3 dardos. Então, para calcular a probabilidade dela acertar pelo menos um dos dardos, devemos fazer o produto de probabilidades e a união desses eventos em seguida. No entanto, podemos analisar esse problema de uma forma muito mais simples. Observe que o único caso que não pode ocorrer é Bruna errar os 3 arremessos. No próximo slide, vamos utilizar esse caso específico para resolver de forma mais prática o problema da letra C. Bem, a situação em que Bruna erra os 3 arremessos é caracterizada pelo caso não favorável, e esses elementos compõem o conjunto que chamamos de evento complementar, que estou representando pela letra A com uma barra em cima. Precisamos entender que os elementos do evento e do evento complementar juntos dão os elementos do espaço amostral. Assim, podemos dizer que a probabilidade do evento ocorrer mais a probabilidade do evento complementar ocorrer é igual à probabilidade do evento certo, que é o próprio espaço amostral e equivale a 100%, ou ainda a 1 inteiro. Para resolvermos essa questão, através do evento complementar, precisamos determinar a probabilidade de Bruna errar os 3 arremessos. Logo, a probabilidade dela errar o primeiro arremesso é de 2/500. Errar o segundo é 2/500 e errar o terceiro também é 2/500. Fazendo o produto das probabilidades, temos 8 sobre 125, que é igual a 0,064, ou seja, 6,4%. Então, para sabermos a probabilidade de Bruna acertar pelo menos um dardo, basta fazermos a diferença entre a probabilidade do evento certo, que é 100%, e a probabilidade do evento complementar, que acabamos de calcular e equivale a 6,4%. Dessa forma, teremos que a probabilidade dela acertar pelo menos um dardo será de 93,6%. É isso, desejo a todos um ótimo estudo, fiquem bem e até a próxima!